Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copia o link do vídeo aqui, compartilha aí em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Reforçando aqui, é muito importante a sua inscrição, é muito importante o seu like. Já somos mais de 135 mil vascaínos aqui no canal Vasco Connection. Então, deixa essa moral aí também, reforça a tua inscrição, reforça o teu like. Vamos falar sobre reforços, a entrevista do Pedrinho ontem com Joel Silva, uma entrevista muito bacana e muito mais. Eu começo falando sobre a entrevista. O Pedrinho ontem tocou em pontos importantes, falou sobre SAF e principalmente, gente, sobre a união entre os vascaínos. Isso me chamou a atenção. Eu, Eduardo Ferrari, aqui no canal Vasco Connection, sempre preguei essa união. Podem puxar o histórico aqui do canal. Sempre falei, a torcida do Vasco, e aí a torcida do Vasco ela é unida, a torcida em si, a torcida vai para o estádio, apoia, faz festa. Agora, dirigentes, né, internos dentro do clube, uma guerra total. Todo mundo tem a solução para os problemas do Vasco. Fora do clube, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu acho, gente, e aqui eu não estou faltando respeito com ninguém, e nem sou dono da verdade, estou muito longe disso. Eu sou da seguinte opinião: o nosso Vasco, eu sempre preguei, vou continuar pregando isso aqui, precisa dessa união. É o tempo inteiro, um atacando o outro, é achando defeito o tempo inteiro. Gente, olha só, não é novidade para ninguém, mas ninguém, que o Vasco é um clube combalido financeiramente há muitos anos. O que o Vasco conquistou nos últimos 25 anos? A Copa do Brasil lá, depois não ganhou mais nada. O Vasco foi rebaixado 4 vezes, disputou 5 Série Bs. Peraí, gente. Uma história linda, com uma mancha absurda. Um clube gigante. E pessoas atacando esse clube o tempo inteiro. Se tem a solução, então aplica a solução. Entrega a solução, não fala que vai fazer, faz. Falar é muito fácil, até papagaio fala, né? Não é assim que o ditado? Então, assim, até papagaio fala. Agora não, são ataques, ataques, mais ataques o tempo inteiro. Como ele disse, vira sócio. Porque com ele, como ele falou diversas vezes, não tá tendo sacanagem. Então, assim, eu, Eduardo Ferrari, tá? Achei a atitude do Pedrinho no momento da recuperação judicial, quando ele coloca os bens dele à prova com a família dele, eu não faria isso. Eu, como vascaíno, não faria isso. Uma briga o tempo inteiro dentro do clube. Todo mundo... Então, qual a garantia? Mas ele não, eu vou cumprir. Eu estou colocando aqui a minha casa, meu carro, tudo que eu tenho à prova, como garantia de que não vai ter sacanagem, que não vai ter corrupção na gestão. Que eu vou cumprir tudo que eu estou prometendo. Então, eu acho que no momento que ele faz isso, eu acho que ele merece sim votos de confiança, não só do torcedor, mas dirigentes internos também, que tentam atrapalhar o tempo inteiro. E aí ele fala sobre a união entre canais, né? Então, assim, você vê dirigentes indo em outros canais para falar de Vasco, só enxergam o lado errado, só o que está dando errado. É incrível. Então a pessoa que só enxerga o lado errado, eu já não dou, zero credibilidade comigo. Zero credibilidade. Se a pessoa, não, peraí, tem que enxergar aqui os dois lados. Lados importantes, o que está sendo cumprido dentro do clube, o que está sendo feito dentro do clube, e o que não está dando certo ainda, porque vai dar certo. Então eu, Eduardo Ferrari, tenho essa opinião e parabéns ao Pedrinho sempre, sabe por quê? Porque está botando a cara a tapa, está fazendo, sabe? A dificuldade ela é realmente muito grande, mas eu acho que a fala do Pedrinho ontem me chamou a atenção, eu achei muito importante tudo que ele falou, ele esclareceu muita coisa mais uma vez. O Pedrinho vem aqui no canal também para mais uma entrevista e eu quero a sua participação, tá bom? Ontem saiu uma informação de que o atacante Dylan Borreiro, do Fortaleza, tá, foi oferecido ao Vasco. O Vasco teria um interesse no jogador de 23 anos, tá? Colombiano, ponta. Não conheço o jogador, assisti lances do jogador, tá? Bons lances, né? Mas é um jogador que, pô, Eduardo, você conhece? Eu não, é mais um jogador lado de campo, que, segundo informações também,
O Fortaleza não deve dificultar a saída do jogador. O Vasco procura ainda mais um ponta, né? O Vasco tentou alguns nomes, o Vasco está entregando o que o Fábio Carille está pedindo, né? Precisando ali no elenco, encorpando o elenco do Vasco. E assim, é uma posição que o Vasco hoje tem carência? Eu acho que não. Eu acho que o Vasco hoje, talvez, o Vasco necessita de mais um meia, por conta da saída do Payet. Mas em contrapartida você tem a recuperação do Estrela, que também é muito bola, joga muita bola, e assim, tá recuperado, tá treinando, tá voltando. Eu tenho certeza da qualidade do Guilherme Estrela, então tem que ser o Eduardo, pô, Eduardo, o Payet vai sair, você vai contratar mais um meia. Ou é muito acima do Dimitri Payet, do Estrela, desculpa, que o Payet eu acho que o Payet dificilmente vai ficar no Vasco, ou é muito acima do Estrela, ou então você não contrata, você deixa o garoto jogar, porque tem futebol para isso, tem competência para isso e sabe jogar. Outro jogador de meio campo, falando aqui em reforço, que vem chamando a atenção, eu estou acompanhando isso, estou trazendo para vocês aqui essas informações, é sobre o Garré, gente. O Garré não é ponta, o Garré está jogando como meia, está treinando muito bem, está voando nos treinamentos, pode ser escolhido como titular, tá? Contra a equipe do Santos já no final de semana, domingo. Então, assim, é muito, mas muito importante essa informação, porque é um jogador novo que chegou agora no Vasco e tá jogando muito, né? Então, tá chamando a atenção do técnico Fábio Carille. É um meio habilidoso, de muita velocidade, do X1, que tem chute de fora da área. E eu volto a repetir aqui, se tiver que barrar Coutinho, se ele estiver melhor do que o Coutinho, treinando melhor, ele vai jogar. Porque o Fábio Carille não tem essa. O nome não entra em campo, né? Nome joga astro, né? Tipo, o Payet é o terceiro reserva hoje. E o Garré tem se destacado nos treinamentos. Então, claro, treino é treino, jogo é jogo. Então, é uma informação, mais uma vez, importante. Sobre Adson, também treinando muito bem, deve começar no time titular contra a equipe do Santos. Felipe Coutinho, Adson, Tietê, Léo Jardim treinaram bem e devem jogar contra o Santos. Então, o Vasco deve ter força máxima contra o Santos, os melhores em campo. Quando eu digo os melhores, porque teremos aqui alguns jogadores recuperados, como o Adson, por exemplo, tá? E o Léo Jardim, que também era dúvida, teve uma pequena contusão, mas está totalmente recuperado, já voltou, já está tudo certo, tudo bem. E assim, o Tietê também está recuperado, treinando bem, voltando à equipe principal. O Tietê que é um motorzinho, né, no meio campo ali, junto com o Paulinho e Paula, Hugo Moura fazendo o trabalho sujo, né, marcação, Coutinho mais à frente. Realmente um Vasco bem diferente, um Vasco bem, na minha opinião, o time do Vasco é bom, sabe? A minha questão é o elenco, mas o time do Vasco é bom. Cabe ao Carille encaixar, né, as peças, encontrar um melhor Vasco e colocar realmente para jogar, tá certo? Trocando aqui a informação, eu quero falar sobre a saída do Maxime Domingues, tá? Ele fez um trabalho interno e só observou o treinamento dos jogadores ontem. O jogador realmente está praticamente fora do Vasco, acertou com o Toronto FC, vai disputar a MLS. Então, é o suíço, né, que na minha opinião é bom jogador. Sempre que entrou, deu conta do recado, não enxergo como mau jogador, sabe? Eu acho que tivemos outras contratações que não deram certo. Se for para fazer não, Eduardo, eu preciso fazer um peso aqui, preciso pesar essa contratação. Então, assim, eu acho que é a saída de outros, tá? Enfim, eu faria outras demissões, não a dele, mas, enfim, é um jogador que não vai permanecer, vai sair do Vasco e tudo mais. Falando em jogadores fora dos planos, tá? Vou passar alguns nomes aqui, e aqui é onde entra aquela questão. Por que Souza e não Sforza? Sforza está fora dos planos. Menino que o Vasco pode lucrar, que pertence ao Vasco, né? Capasso foi destaque ano passado jogando pelo Olímpia. Esse ano não recebe uma oportunidade de ficar no banco. Então me chama a atenção, sim. E é claro que eu vou cobrar isso do Carille. Por que não joga? O que está acontecendo? O cara foi destaque ano passado no futebol sul-americano e agora não recebe uma oportunidade num setor que o Vasco teve muitos problemas ano passado e esse ano também tivemos problemas. Mesmo com as correções, fizemos boas contratações sim, mas tivemos problemas. E o Capasso jogou bem. Então, entendo que o jogador merece mais oportunidades. Jean Davi não. Jean Davi, na minha opinião, é um jogador que o Vasco precisa realmente se livrar logo, fazer uma economia na folha e realmente encontrar um novo clube para ele. Max Domingues, eu falei, o Vasco já negociou, já está fechada a negociação. Alex Teixeira, eu acho que o Vasco poderia negociar também, poderia encontrar um novo jeito de fazer essa economia, um cara que ganha 300 mil
por mês, né? Quanto isso dá no final do ano? Então, é um jogador que não deve jogar sempre. O Vasco tem outras pontas, como Garré, Lloyd Augusto, Nuno Moreira, Adson recuperando agora. Então, Alex Teixeira, na minha opinião, não teria espaço no Vasco nesse primeiro momento. Souza, outro jogador, volante, que virou zagueiro, enfim, temos outros zagueiros muito melhores que Souza, outros volantes muito melhores que Souza, e é mais um jogador que, enfim, que o Vasco precisa pagar até o final do ano, ganha 300 mil por mês também. Então, assim, o Vasco precisa literalmente se livrar desses jogadores, e o Dimitri Payet, 1,5 milhão por mês. Então, assim, junta aqui todos esses jogadores, gente, eu tô falando uma economia aí de 6, 7 milhões de reais por mês. Jogadores que não são titulares, jogadores que não vão jogar. Então o Vasco precisa realmente correr contra o tempo para resolver toda essa situação. Agora eu quero falar sobre jogadores negociáveis, tá? Entrou o nome do Matheus Carvalho, tá? Que o Vasco já recebeu algumas sondagens, não tenho informação sobre propostas, mas alguns clubes já sondaram o Vasco para entender a situação do Matheus Carvalho. Ryan, tá? Com uma renovação de contrato muito bem encaminhada e que, na minha opinião, será a maior venda da história do Vasco, porque Barcelona, Fiorentina, Milan, tem interesse no jovem do Vasco, né? Ryan joga na seleção de base, enfim, Ryan é bom jogador. Eu acho que o Ryan entrou numa barca furada danada, aí a galera acaba cobrando. Eu também cobrei do Ryan aqui, porque sei do potencial do atleta, do jogador, que conhece o Vasco. E, enfim, é um jogador que o Vasco está renovando o contrato, está tudo muito bem encaminhado, mas, enfim, é um jogador negociável. Outro aqui é o Lucas Piton, que teria recebido aí uma proposta do Milan também. Então é um lateral importante, na minha opinião, um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Acho que o Vasco, enfim, vai precisar, gente, não tem jeito. O Vasco vai vender alguns jogadores, precisa fazer caixa, como o Pedrinho falou na entrevista ontem. Vou vender mando de campo, vou vender atletas da base, atletas, enfim, outros atletas também, desculpa. Então é isso é muito normal dentro do clube da grandeza do nosso querido e amado Vasco da Gama, tá certo? Então é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. Peço mais uma vez a sua inscrição aqui embaixo, mais uma vez eu peço o seu like também do vídeo, ajuda, vamos bater recorde de like nesse vídeo aqui. Chegou agora? Sobe o like, pelo menos 3 mil likes no vídeo de hoje. Essa moral aí é muito importante aqui pro canal e de graça para você aí do outro lado, tá certo? Mas é isso, um beijo no coração de todos vocês, Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro, saudações vascaínas.